Atletas no Ar está de volta e para participar do programa, Fábio Marques. Atletas no Ar, @boajogos.tv, o e-mail que está na sua tela e você pode e deve escrever para nós e assim concorrer aos brindes que estão aqui na nossa mesa. Também deve acessar as nossas redes sociais e entrar no site Atletas de Cristo, onde você pode comprar esses produtos que estão aqui, todos eles com preço muito bom, muito em conta, para que você possa ajudar a missão. É isso aí, a loja virtual está em nosso site, você pode entrar lá e escolher o seu produto. Bom, vamos falar de vôlei. A Superliga de Vôlei aconteceu mais uma vez com a vitória do Campinas sobre o Lanterna São Bernardo de Vitória e o massacre do SESI sobre o Maringá, subindo assim para a 4ª posição. Vamos à classificação da Superliga. Superliga tem o Sada Cruzeiro na frente, Taubaté e Campinas em terceiro. SESI em quarto, o Minas está em quinto e o Maringá lá em sexto lugar com 8 vitórias. Na segunda parte da tabela, a gente vai ver a galera que está passando um perrengue danado. Situação, a partir daí, são os times que estão oscilando demais. Viu? Por exemplo, o Cruzeiro está com 15 pontos lá na frente e na segunda parte da tabela, a gente vai ver times que estão com menos da metade desse número de vitórias. Vôlei Canoas em sétimo, Montes Claros em oitavo, Vôlei Sul em nono, o FJF em décimo, São José com 2 vitórias só e o São Bernardo que só venceu um jogo. Situação muito ruim de São Bernardo nesse momento do campeonato. São Bernardo perdeu para o Campinas por 3-2, teve o Vini como melhor em quadra e o Gustavão foi o melhor marcador, 26 pontos, 14 desses foram só no terceiro set. Foram parciais de 18-25, 18-25 também, São Bernardo parecia que estava caminhando para vencer, mas perdeu 37-35, 25-21, 16-14 no tie break. A vitória do SESI sobre o Maringá, 25-22, 25-21, 25-23. Lucão melhor em quadra e também o melhor marcador com 13 pontos. Sempre bom a gente mencionar o Lucarelli, que tem um jogador extraordinário fora de série, foi muito bem nessa partida também. Você falou das irregularidades da segunda parte da tabela, mas pelo menos a gente tem ali, dos 8 que vão classificar, nós temos pelo menos até o 10º lugar, 2 ali que ainda podem chegar, porque estão próximos na pontuação. Agora os 2 últimos já estão bem distantes, estão uma situação bem complicada já no campeonato. Muito ruim mesmo. Eu até fiquei surpreso de ver que o Campinas venceu por 3-2, São Bernardo ter vencido os 2 primeiros sets, talvez tenha sido um pouco assim do Campinas ter ficado... vamos jogar com o último lugar, vai ser tranquilo. Não foi isso nunca dá certo. Não foi tão tranquilo assim. Mas de qualquer forma, segue São Bernardo com uma vitória só. O terceiro set desse jogo foi a mais de 30 pontos, né? Até surpreendente, 30 e tantos pontos. Algo não se costuma ver todos os dias no vôlei, ainda mais com um time que é o último lugar do campeonato. Campinas do nosso atleta de Cristo, Wallace, o oposto da equipe. Bem, vamos falar de futebol. Começamos pela Copa da África, que está na sua fase de grupos. A Copa da África está na fase de grupos, está sendo disputada em Guiné Equatorial. Sendo disputada em Guiné Equatorial porque originalmente ela seria disputada no Marrocos, mas o surto de ebola fez com que a organização do campeonato decidisse mudar para a Guiné Equatorial, onde a situação estava relativamente mais tranquila, até bastante mais tranquila. E aí a gente tem a Guiné Equatorial no grupo A, junto com Gabão, Congo e Burkina Faso. Grupo B com Cabo Verde, a República do Congo, que não é a mesma coisa que o Congo, Tunísia e Zâmbia. Tem aí seleções bem menos tradicionais do grupo A e no grupo B, né? Grupo C, aí o grupo C, que seria o grupo da morte, que não faz nenhum sentido ter tantos times fortes no grupo só. Argélia, Senegal, Gana e África do Sul. Times aí já campeões. No grupo D, que tem os seus primeiros jogos hoje, Camarões enfrentando o Mali, Costa do Marfim enfrentando Guiné, que não é Guiné Equatorial, é outra Guiné. Nigéria, atual campeã. Só fazendo uma pitadinha aqui de informação, só para você ter uma noção do que pode ter acontecido. Das 27 edições da Copa Africana de Nações até agora, em 11 o time que jogou em casa venceu. Talvez, estranhamente, Guiné Equatorial tenha caído num grupo fácil para ela. Apesar de ter empatado no seu primeiro jogo contra a Congo, um jogo até bastante interessante, assistir esse jogo foi bastante legal. A gente não sabe se é a intenção, de repente, da organização, mas, de repente, a gente pode imaginar que é a tentativa de dar mais oportunidade ali para que os times menos tradicionais da África, que tem poucas chances de ser campeão, se a gente comparar com outras seleções africanas que têm diversos jogadores na Europa, principalmente, de repente para dar uma chance para que eles cheguem também nas fases finais do campeonato. Se bem que a Copa Africana das Nações é uma das que tem um maior equilíbrio com relação a títulos. Você vê que na Copa América, Brasil e Argentina, 200 títulos. Na Europa tem aquelas seleções que sempre vencem, Espanha, Itália, França e tal. Mas a Copa Africana é bastante, mas nos últimos anos um pouco mais determinadas seleções, países começaram a ter muitos jogadores e começaram jogando na Europa, e isso
tornou as seleções muito mais fortes e deu uma distanciada entre elas. E falando em campeões, a Nigéria, por exemplo, que é a atual campeã, não se classificou, ficou fora, nem entrou no campeonato, nem na fase de grupos. A gente vai ver o que vai acontecer daí para frente. Acho que seria alguma coisa difícil de ver que a Argélia, Senegal ou África do Sul não chegassem pelo menos até a final desses 3 times do grupo C. Muito bem, já em outro continente está acontecendo a Copa da Ásia, que chegou às quartas de final. Copa da Ásia sendo disputada na Austrália, tem nesse momento Coreia contra o Uzbequistão, que vão jogar na quinta-feira, China e Austrália também na quinta-feira. Irã e Iraque jogam na sexta, Japão e Emirados Árabes na sexta-feira. O Japão, que é o último campeão, e aí só para fazer uma comparação com a Copa da África, de 1984 para cá, 8 edições. Japão e Austrália venceram, Japão e a Arábia Saudita venceram todas, menos uma, que foi o Iraque, que venceu em 2007. E aí sempre alternando Japão e Arábia, Japão e Arábia, Japão e Arábia. A Arábia, por acaso, nem chegou na fase de quartas de final esse ano. Na Ásia, o Japão consegue se destacar com mais facilidade, cresceu muito na profissionalização do futebol, desde a década de 90 para cá, fez um trabalho, e os japoneses são sempre muito empenhados, né? Sempre muito determinados, e conseguiram fazer o futebol deles crescer demais, e não à toa hoje tem uma seleção muito forte, que inclusive tem vindo frequentemente nas Copas do Mundo e faz bons trabalhos, talvez não classificando para as oitavas ou para as quartas, mas consegue já fazer um jogo pareado com as principais seleções do mundo. É constante, né? Isso aqui é importante. Muito bem, a seleção brasileira está participando do Sul-Americano, encarou a Venezuela ontem à noite pelo Sul-Americano Sub-20. Vamos aos gols, rapaz. O Brasil venceu com 2 gols, 2-0. O Kennedy vai fazer o primeiro gol do Brasil, ele que entrou no segundo tempo. Tá aí vendo lances do jogo do Brasil. O Brasil fez uma partida muito boa. Acho que talvez a melhor do Brasil até nesse momento, apesar de ter tido dificuldades para criar jogadas. Mais no segundo tempo, né? No primeiro tempo olha que golaço do Kennedy, cara. Belo gol lindo, uma bomba de canhota. É um belo jogador Principalmente do depois que o Kennedy entrou no segundo tempo, é que o Brasil passou a jogar bastante melhor. E aí decidiu o jogo no segundo tempo com o gol do Gabriel, o Gabigol, jogador do Santos. O primeiro tempo foi bem complicado, a seleção da Venezuela conseguiu, inclusive, deixar o jogo equilibrado em alguns momentos da primeira parte. Principalmente na marcação, o Brasil, etapa, né? Esse time do Brasil, assim como a seleção principal, também passa um pouquinho por esse problema. Tem dificuldades de sair da defesa para o ataque, dificuldades de ter jogadores que no meio de campo criem situações de ataque tão boas. Acho que depois da entrada do Gabigol e do Yuri Mamute, também jogador do Grêmio. Kennedy e Yuri Mamute. Kennedy e Yuri Mamute, perdão. O Brasil conseguiu jogar melhor, conseguiu criar outras oportunidades. Acho que é importante que o Galo consiga perceber isso. Não estou fazendo uma boa partida. Ter coragem de mudar, ter coragem de ousar. De repente até trazer como titular no jogo seguinte. É curioso você falar dessa dificuldade, de repente, do Brasil ter a saída de bola, porque a gente sempre tem jogadores habilidosos, né? Se a gente for observar o jogo deles, a qualidade do passe, do chute a gol, dos cruzamentos, a gente tem, principalmente no meio de campo, jogadores habilidosos, mas que muitas vezes, principalmente quando chegam na seleção, né, nesses jogos intercontinentais, a gente tem de repente uma falta de vontade. Você vê às vezes o jogador pouco... que caem na marcação e ficam presos, como se tivesse uma teia de uma aranha, enganchou naquela marcação ali, não consigo sair. Um pouco parados, eles não se mexem muito, aí falta um pouco de movimentação, e aí é todo um trabalho de base que a gente tem, e agora espero que melhore com o Galo, né? Se a gente mantiver um treinador ali, uma linha de raciocínio nas categorias de base, né? Como em muitos casos na Europa a gente tem as categorias de base, sub-15, sub-17, sub-20, todos jogam sempre da mesma maneira, nos clubes e nas seleções. E acho que você mencionou um ponto fundamental. Acho que hoje em dia o futebol moderno não vive sem movimentação, e muita movimentação. O jogador tem que estar muito bem fisicamente, que é para se movimentar o tempo inteiro. No primeiro tempo que a gente estava comentando, contra a Venezuela, o Brasil tá aquele passe lateral para o zagueiro para o zagueiro para o lateral, vai no volante, e é o tipo de experiência que quando o jogador brasileiro vai para a Europa, ele pega muito. É verdade. O Felipe Coutinho, por exemplo, que me veio à cabeça agora, o Felipe Coutinho, excelente jogador. Acho que saiu daqui... Foi muito novo. Então, assim, ele já vem com uma base, tirando a base que ele teve aqui, as categorias de base do Brasil, mas ele, muito novo indo para a Europa, ele já pegou um jeito de jogar muito rápido. Então, tem sido muito importante para o time dele no Liverpool e também na seleção brasileira, tem sido convocado com frequência. É isso aí. Bom, Atletas no Ar vai para mais um intervalo e na volta destaque para a Copa São Paulo de Futebol Júnior e para o mercado da bola no futebol brasileiro. Não saia daí, voltamos já já.